aqui tem 8 minutos. Vou ler aqui. Espírito Imortal. Obra de João Nunes Maia, Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Alguns ângulos dos ensinos do mestre. Espírito Imortal. Deixa eu botar, tem gente aqui querendo entrar. Peraí. Vamos lá. Espírito Imortal. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Lucas, capítulo 24, versículo 5. Enquanto muitos choram nos túmulos dos seus mortos, no de Jesus ocorreu diferente. Talvez as mulheres fossem ali com essa intenção, mas o ambiente do Cristo não favoreceu a tristeza. Joana, mãe de Tiago, e Maria Madalena, acompanhadas de outras companheiras de ideal, conduziam essências para o corpo santo. Queriam que o sepulcro do seu mestre rendesse aromas agradáveis, como gratidão dos que ficaram. Lá chegando, cercariam o lugar onde se achava o corpo do divino amigo para chorar em lamentações sagradas a perda irreparável da luz do mundo. Não tinham mais em mente nenhuma das profecias, somente palpitava em seus ardentes corações a eterna gratidão para com aquele que distribuíra tanta esperança para os desesperados, tanto alívio para os enfermos, tanta sabedoria para os ignorantes. Todas juntas, com mãos firmes, puxam a tampa do túmulo, já meio removida por alguém, e se espantam. Para onde teria ido o mestre? A esta interrogação aparecem dois espíritos resplandecentes, mensageiros do Cristo, dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Elas se lembraram e, em vez de lamentarem, sorriram. Agora, as lágrimas que molhavam seus cândidos rostos eram temperadas em outro calor emotivo, de alegria pura, da certeza de que o Espírito é imortal. Os anunciantes acrescentaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Né? Passagem referente a Jesus, né? Sempre esteve vivo entre nós, né? Bem, deixa eu ver aqui se eu tenho outra. Seis minutos, né? Dá para ler. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromisso. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não menospreze o colega conduzindo a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta santuosamente. O luxo, provavelmente, lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem sinceras à primeira vista. Possivelmente estarão enviando enormes crimes ou grandes desânimos.
Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa da conversação ainda inútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate, incessante, e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Agenda cristã. Então vamos fazer a nossa prece e começar o nosso estudo. Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e infinita misericórdia, mais uma vez aqui nos encontramos para te agradecer por mais uma semana que aqui estamos trabalhando em teu sagrado nome, em tua sagrada obra, levando a palavra, o evangelho, o amor e a consolação para aqueles que precisam. É motivo de orgulho nós estarmos aqui, nós estarmos servindo a Ti, Senhor. Dai-nos fé, dai-nos força, dai-nos esperança, dai-nos aquela força que sabemos que nós precisamos nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, sofrimento esse que muitos na Terra hoje estão passando. E por isso, nós aqui estamos, Senhor, pedindo para que alivie todos esses irmãos, que console aqueles que têm necessidade, que leve um pouco de luz, um pouco de vibração positiva para aliviar a dor daqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nos asilos, aqueles que se encontram nas ruas e também que se encontram nas prisões. Nós, ainda imperfeitos, Senhor, todos nós erramos, mas estamos aqui e por isso agradecemos que estamos aqui para nos redimir, estamos aqui para trabalhar, para compensarmos o mal que talvez tenhamos feito nesta e em outras vidas. Por essa doutrina maravilhosa que nos ensinaste. Então, Senhor, pedimos também por todos os médios da nossa casa, da casa de Bezerra de Menezes, essa casa que tanto tem trabalhado, mesmo nos momentos de pandemia, de ausência, nós aqui estamos trabalhando, aqui estamos reunidos em teu nome e em teu sagrado nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, em nome da vovó Catarina, nós te pedimos permissão para iniciar o nosso estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Bem, vou colocar aqui o óculos e vamos lá de onde eu parei, né? Miasma. Ah, sim. Eles vão brigar comigo, tá? Mas é para lembrar. É lembrar porque hoje eu quase esqueci de fazer a oração quando acordei. Tá? Isso é para lembrar. Eu guardo isso, toda vez que eu abro a internet, eu guardo isso e de manhã eu tenho que fazer a prece antes de dormir.
porque nós somos imperfeitos, né, gente? Mas o Evangelho é a nossa ferramenta de trabalho, ferramenta de evolução. Então, eu acho que vocês não vão ficar chateados em colocar essa linda imagem de Jesus, né? Se Jesus Cristo, mesmo perfeito, sentia necessidade de orar constantemente ao Pai, imagine nós, tão imperfeitos, o quanto dependemos dessa comunicação. Isso é muito lindo mesmo, gente. É muito lindo e é lição para a vida toda. Eu não me canso de passar isso, porque eu preciso de estar sempre vendo, lendo, falando, porque eu ainda sou imperfeito. Mas, como ontem a Fátima falou, né? Nós estamos aqui trabalhando para vir melhor, né? Quando reencarnarmos, pelo menos no mundo de provas, no mundo de regeneração. Então, por isso eu quero me melhorar, por isso eu me espelho em Jesus. Jesus é meu mestre, meu Senhor, realmente tudo, né? Eu me espelho mesmo em Jesus. Então, vamos lá onde eu parei. É o guia e modelo da humanidade, né? Então, temos que nos inspirar em Jesus. Fazer tudo o que ele nos ensinou, seguir as suas palavras, beber da água que ele bebeu, né? Do cálice da água, né? Sabemos que não é água, como eu falei. É a renúncia, a resignação, a abnegação e oração. Então, sabemos que Jesus, muito sábio. Sábio dos sábios, médico dos médicos, é o Supremo. Então, eu acabei aqui, na verdade, eu nem comecei, né? Parei rápido, mas vou ler aqui e coloquei. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. É o que eu falei semana passada. Vós estão dispostos a beber do cálice que Jesus beber? Jesus, como eu disse, ele foi fazer a refeição na casa dos fariseus, porque nem dinheiro ele levava para entrar num restaurante, para entrar num bar, comer na rua, nem isso ele levava. Ele vivia realmente de doação. E o rei do mundo, maior espírito que esteve aqui na Terra, poderia em breve tocar de mãos e materializar o que quisesse, né? Acredito eu, né? Então, nós estamos dispostos a fazer essa renúncia, vai de cada um, né? Francisco de Assis fez e conseguiu chegar às altas moradas celestiais, né? E é um exemplo também de vida, né? Então, os que lá estavam ou observavam onde Jesus foi, na casa do fariseu. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos que estiveram convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7, 1 e 7 e 7 a 11. Então, vamos ver o que dizem isso, né? O que quer dizer. Nós já sabemos, né? Mas vamos lá.
Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. É isso, gente, é uma lição muito importante que nós já demos nas lições anteriores. Nos diz que nós temos que ser humildes, independente do que nós formos na vida, do que nós tivermos na vida, dinheiro, posição social, cargos, cor, sexo, a opção sexual. Isso, nada disso importa. O que importa é o espírito, aquele espírito humilde, aquele que serve, aquele que segue Jesus, aquele que segue suas leis, pratica a caridade que ele nos ensinou, aquele que ama, aquele que não humilha, pelo contrário, ele está sempre ali humilde, quietinho no lugar dele. Quando ele é chamado para as bodas, para uma festa, ele senta lá no último lugar pela humildade. Não é aquele que, cheio de pompas, cheio de orgulho, cheio de vaidade, como foi lido semana passada. Se ele aqui não aprender a lição, nos planos espirituais, na erraticidade, ele vai tomar ciência de tudo que fez, o que ele é realmente, a condição espiritual que ele se encontra, e aí só em outra encarnação, né? Aí ele vai ter que, nos planos espirituais, estudar muito, talvez tenha até que espiar, passando nos umbrais, passando em situações de dores, né? Porque nosso espírito, ele é puro, mas o perispírito que acompanha, que é o formato do nosso corpo, ele leva tudo que nós somos, todos os nossos vícios, aquela vontade que nós temos de fazer as coisas. Se nós temos vontade de beber, vontade de fumar, vontade de comer muito, nós levamos essas condições no nosso perispírito. Então, que plano nós queremos estar? Um plano onde você vai querer fumar, beber, usar drogas, sexo desregrado. Nós vamos levar essas condições, não que o espírito precise, mas o perispírito. O perispírito acompanha o nosso espírito. Então, que plano nós estaremos? Que plano eu quero estar? Num plano que eu preciso vir à Terra, preciso vir obsediar a pessoa, preciso vir sugar as pessoas que fumam, que bebem, que fazem, acontece, porque eu me alimento disso, porque eu sou isso. Eu sou o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso. Se eu tenho ódio, eu não vou para um plano espiritual onde existe ódio, onde se alimentam de ódio. Eu não vou para um plano espiritual de iluminados, de seres de luz. Eu vou para onde existe ódio. Vou para onde é alimentado ódio, onde as pessoas se reúnem para tramar as coisas ruins, para falar de maldade, para, vamos dizer, programar para fazer o mal contra o próximo, contra uma instituição, para obsediar, porque por isso que nós temos que nos libertarmos desses vícios, libertarmos dos maus pensamentos, dos maus
sentimentos. Nós não podemos sair dessa vida, deixar esse plano, nessas sucessões de reencarnações, não podemos, gente, deixar de forma alguma com ódio no coração. Porque, com certeza, nós não vamos estar num bom plano espiritual. E talvez nem reencarnemos num mundo de regeneração. Que a nossa próxima reencarnação, o mundo já será de regeneração. Como diz Chico Xavier e alguns espíritos, 2057, 2060, aproximadamente, não tem uma coisa precisa, porque isso depende de nós. Nós que temos que mudar o mundo, nós temos que mudar nosso pensamento exala, nosso pensamento espalha. Ele é como uma onda magnética, forma aquela aura e vai se espalhando. Então, nós estamos poluindo a Terra de maus pensamentos. A Terra que é linda, maravilhosa, azul, vista do espaço, ela já está se tornando uma aura negativa. Então, vai depender de nós, seres humanos, tornar esse mundo melhor, tornar esse mundo de um mundo de regeneração e, futuramente, claro, né, daqui a centenas e centenas de anos, um mundo superior, né, um mundo de alegria, de paz, mas depende de nós. Então, nós vamos fazer o possível, vamos trabalhar para que, pelo menos na próxima encarnação, nós possamos reencarnar aqui, já no mundo de regeneração. Já não haverá tanta dor, já não haverá tanto sofrimento, nós já vamos ter uma compreensão melhor, já levando esse conhecimento, já amando, não odiando, perdoando sempre, 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, isso é infinito. Né? Perdoando, amando, praticando a caridade, nós viremos, com certeza, bem melhor do que aqui estamos. Isso é uma certeza que Jesus nos prometeu. Mas façamos a nossa parte, né, gente? Como eu falei, Jesus é uma maior mentira, no bom sentido, né? Aquele quadro Pegadas na Areia. Aquilo ali é a maior fraude, no bom sentido, porque Jesus não vai levar ninguém no colo. Jesus não vai levar, infelizmente. Não fiquem tristes, mas Jesus não vai puxar ninguém, não vai levar ninguém no colo. Tem mais de 2000 anos que ele nos ensinou tudo isso. Amar o próximo, fazer o bem, todas essa que está no Evangelho. E nós ainda não aprendemos, ele não vai nos carregar no colo. Nós temos que fazer a nossa parte. Da mesma forma, ninguém mesmo vai cumprir a nossa dor, vai sentir a nossa dor, vai cumprir o nosso karma. Ninguém vai cumprir o nosso karma. Eu não posso chegar, aquela pessoa está sofrendo, vou pegar a dor dela, coitada, e vou pegar aquela dor, vou sentir para mim. Não posso. Cada um segura a sua cruz, cada um carrega a sua cruz. Da mesma forma, o que eu fizer de bem, ninguém no mundo vai poder usufruir dos frutos que eu colher. Né? Se eu estou vivendo bem, se eu sou feliz nesse sentido, né, de estar sempre bem comigo, com Deus. A felicidade que eu falei, o mundo não pode vos dar. Essa felicidade é só Deus. O mundo só nos leva à perdição, só nos leva à matéria. A lei da gravidade nos puxa, ela faz com que nós desçamos, né? Caímos no chão. A mesma coisa com a matéria. Ela puxa a gente para o centro da Terra. A Terra, ela é negativa no sentido de polaridade, mas ela tende a atrair tudo quanto é negatividade. Porque nos planos superiores existem mundos, está isso no Livro dos Espíritos, que nós já nascemos com o corpo praticamente adulto e semifluídico. Praticamente nós até levitamos, nosso corpo é leve, porque a matéria já já não faz mais parte tanto desses mundos superiores. A matéria ela é dos mundos inferiores, de provas e expiações, de regeneração nem tanto.
mas mundos superiores, até o nosso corpo, ele é mais semifluídico. Já li em obras e também no livro do Espírito que nós praticamente flutuamos, né? Praticamente levitamos, nós somos mais leves, já não sentimos nosso corpo, né? Todo enferrujado, né? Ontem nós vimos isso, né? O corpo da gente enferrujado, né? A gente sente dor aqui nas costas, dor. Já nos mundos superiores, gente, nosso corpo já é mais fluídico, então nós não sentimos tanta dor, que a matéria é bem menor, o espírito é mais, o perispírito já é mais fluídico também, porque o perispírito ele é semimaterial, ele não é espírito, ele é uma matéria semifluídica, então ele vai se depurando até um dia nós sermos espíritos puros. Isso milhões de anos, né? Não vamos ter essa pretensão agora, né? Vamos pelo menos no mundo de regeneração. Não precisamos pensar, já estamos lá do lado de Cristo, não, né? Mas essa é a lição, gente. Nós temos que, o dia que partimos desse mundo, como eu li um livro aqui, a mensagem, que as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, as pessoas ali disseram que veio buscar no lugar dos mortos. Se aqui esse que vocês vieram procurar está vivo. E elas, quando viram o túmulo, Jesus não estava mais lá. Então já foi motivo de alegria. As lágrimas secaram e elas saíram dali para anunciar todo que Jesus tinha ressuscitado. Quer dizer que Jesus é imortal. Nós também somos espírito imortal. Então, vamos procurar, quando deixarmos esse ciclo de reencarnação atual, pelo menos, não odiar, gente. O ódio é o pior veneno que existe. Ele causa tantas doenças, tanto mal, que eu confesso, quando eu sinto ódio, me dá logo dor de cabeça. Então, primeira pessoa que é danificada pelo veneno que o ódio instila nas pessoas, somos nós. Eu já passei por isso, sei. Tá? Hoje eu não sinto ódio. Eu procuro perdoar, procuro nem perdoar, procuro não sentir ódio. Mas as épocas que eu sentia, a época que eu não sou perfeito, sentia aquela coisa assim rápida, né? Não alimento. Primeira coisa é a dor de cabeça que me dá. Então, é um dos piores venenos, piores vícios que nós temos que trabalhar e eliminar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Foi assim que Francisco de Assis nos ensinou. Aquela bela oração que também diz tudo, né? Então, voltando aqui, o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria. Então, tudo é exemplo. Nós temos que ler, nós temos que aprender a teoria, mas o exemplo é tudo. Nós temos que praticar a caridade, ajudar o próximo, ajudar aquele que bate a nossa porta, ajudar aquele que nós esbarramos na rua, aquele que pede. Porque se nós temos condições, Deus nos deu para ajudar, porque não vamos levar nada. Não vou levar a casa, não vou levar esse carro que eu tenho, não vou levar nada. Então, fico preso aqui, não, a casa é minha, esse dinheiro, não, eu consegui com o maior sacrifício, eu não vou dar esmola para ninguém, não. Eu não vou ajudar aquela caridade ali, aquela instituição, não vou ajudar nada. Eu vou comprar uma coisa boa para mim, aí no dia seguinte você desencarna. Não vai levar nada. Você vai levar o que você tem no coração. Coração e a sua mente. O amor é isso aqui, o coração e a mente. O resto do corpo, praticamente, espiritualmente, o corpo espiritual, que é o perispírito, o resto é só vícios. Mas é o que nós pensamos, que nós fazemos e que nós sentimos. Isso é que nós vamos levar. Então, é exemplo. Jesus quer o exemplo do bem e da caridade. Temos que ter a teoria, mas o Espírito sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, que eu falei uma vez aqui. Aqueles, às vezes, que é maltrapilho, no plano espiritual, a luz dele resplandece. E a gente lá de longe, lá de baixo, num plano espiritual bem menor,
está vendo aquela pessoa, aquele ali daquele mendigo, como é que ele pode estar no plano superior se eu era melhor do que ele na Terra? Não, eu não era melhor do que ele na Terra, de jeito nenhum. Nós não enxergamos o coração das pessoas, nós não enxergamos os pensamentos, o que ele pensa em fazer. Às vezes é uma pessoa de muito amor no coração e nós, às vezes, desprezamos. Então, os pequenos, como está dizendo aqui, mostra a posição superior dele nos mundos dos espíritos. Como está aqui, na posição dos grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, né, não quer dizer, não é proibido, não é errado ser rico, não é errado você ter bens, mas como você usa? Se você usa para o mal ou não usa para o bem, nós temos a inércia nossa, a omissão, é também um grande erro para Jesus. Se nós temos condições de ajudar, se você veio com uma situação boa, você veio para distribuir, fazer com que aquele bem, o dinheiro, o conforto que eu tenho, você distribua para os pobres, para aqueles que não têm. Vamos fazer justiça na terra. A lei de Cristo, como está no livro dos Espíritos, é que nenhum ser humano morra de fome. Nenhum ser humano. Então, aqueles que estão morrendo de fome, nós temos uma parcela de culpa, porque na nossa mesa sempre sobra um prato ou um alimento, um pão, sempre sobra. Sempre sobra, que às vezes nós até jogamos, vamos dizer assim, não é resto, né? Às vezes jogamos coisas fora porque fizemos demais, né? Então, nós sempre temos alguma coisa para ajudar. Sempre temos. Então, Jesus nos mostra que aquele que na Terra era pequeno, no plano espiritual, às vezes, é grande. E pequenos, muitas vezes. Não quer dizer que você tem uma boa condição e você vai ser pequeno, não. Vai depender do que você faz. Tudo é prática, como eu falei aqui em cima, né? Sanciona o exemplo. O exemplo é prática. Então, se você tiver boas condições, você usar bem o que você tem, nós teremos realmente melhores condições que muitas pessoas. Então, vamos praticar o bem, né? E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores, que não é sempre. Deus não condena a riqueza, não, de jeito nenhum. Condena os ladrões, corruptos, aqueles que tiram dos pobres, isso sim, mas aquele que trabalhou, não, de forma alguma. Deus é honesto, Deus quer que nós sejamos honestos, e se nós temos o nosso mérito, nosso trabalho, não é errado, não. Mas saibamos usar, né? E os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos, né? Os poderosos nós estamos vendo aí, estão fazendo e acontecendo, roubando, tirando o que é nosso, hospitais sem condições nenhuma, né? Mas não vamos falar nisso porque não nos cabe, né? Jesus está vendo, Deus está vendo tudo. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. O que não se perde nunca? Já falei várias vezes e está aqui. As virtudes, todas as boas coisas, toda a caridade, todo o bem, todo o amor que nós praticarmos, fizermos e sentirmos ao próximo, as virtudes, dá uma grandeza no céu, os planos espirituais, né? Jesus falou, na casa do Pai é muita morada. Então, no céu, nós sabemos que quer dizer isso, né? Os planos espirituais. As virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aquilo que lhes constituía a grandeza terrena. A grandeza terrena, gente, nada serve no plano espiritual, a não ser o bem que dela fizemos. Né? E que se não leva para outra vida, não levamos nada. A riqueza, os título de, antigamente, conde, duque, rei, rainha, princesa,
E hoje é deputado, senador, presidente, empresário da empresa tal, títulos, nada disso serve, nada disso leva. Então, a riqueza dos títulos, a glória, a nobreza do nascimento, a nobreza é aqueles títulos, né? Meu pai é príncipe ou rei, eu sou príncipe. Eu sou conde, porque meu pai era conde, barão de não sei o quê. Então, a nobreza e nascimento, nada disso serve na vida espiritual. A não ser que, sim, a nobreza de coração. Se ele é nobre, mas sangue azul não existe, gente. Não existe. Aqueles que defendem essa teoria que Deus escolhe o rei, Deus no céu, o rei na terra. Ele representa Deus. É uma maior farsa que existe na face da terra. Não existe sangue azul. Sangue são todos iguais, gente. Só existe 4 tipos sanguíneos. A, AB, B e O. Os tipos sanguíneos, né? E o fator RH positivo e negativo. Só existe isso, mas tudo ele é vermelho. A hemoglobina dele faz com que ele fique vermelho. Então, as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos. Então, nada mais possuindo, senão isso, chega a outro mundo privado de tudo. Eles têm muita riqueza, muito título, um monte de coisa, mas chega lá, nada disso vale. Então, chega ao mundo privado de tudo. Não fizeram nada de bem, não fizeram caridade, foram péssimos como senhores, senhorios, né? Tiveram escravos, praticavam mal, torturavam os escravos, faziam e aconteciam, né? Nós vemos na história. Então, como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Nem a roupa nós levamos, gente. Nós viemos do pó, nascemos sem roupa, sem nada, vamos dizer, nu mesmo, né? A criança, e vamos voltar para o plano espiritual nem com o corpo. Vamos voltar sem nada. Só o perispírito, espírito. Mas nada. E os sentimentos, os nossos sentimentos que temos aqui na Terra, os nossos pensamentos, o que nós realmente somos interiormente. Isso que nós vamos levar. A grandeza realmente é essa. A nobreza é da alma, não é do título material, não é da riqueza. Então, conservar apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição no plano espiritual. Esse orgulho é mais humilhante, porque eles serão humilhados, como foi falado acima. Primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, torna a posição mais humilhante, o orgulho das pessoas. Por isso também, o orgulho é um outro vício que nós devemos eliminar da nossa vida. Porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espizinharam. Então, como eu disse, nós vemos lá no mundo espiritual, nós podemos às vezes dar oportunidade de nós vermos pessoas lá no plano espiritual, como tem na Bíblia dizendo uma passagem que um rei, o Lázaro vivia embaixo da mesa comendo as migalhas que caíam da mesa do rei. E esse rei desencarnou. Quando ele desencarnou, Lázaro também havia desencarnado, era um mendigo, vivia comia das migalhas. E no plano espiritual, esse rei ele via Lázaro bem melhor, um plano espiritual muito bom, muito bem, uma aura, como está dizendo aqui, resplandecente. É uma outra passagem na Bíblia, tá? E o rei falou assim para o mentor espiritual: permite que eu volte na Terra para avisar a corte dele, né, os parentes ricos, avisá-los para eles seguirem as leis dos profetas, seguirem o que Moisés ensinava, o que os profetas ensinaram, para que não venha estar onde eu estou, nesse mundo aqui de sofrimento. Quer dizer, estava no umbral, mas ele pôde ver no plano superior o Lázaro. Como é que pode? Ele era um mendigo. E ao que o mentor espiritual falou: você na Terra teve tudo, e ele não teve nada. Ele vivia de migalhas. Ao passo você vivia comendo manjares, naquela riqueza.
toda a nobreza em volta, festas, bebidas, enquanto que Lázaro sofria, vivia cheio de doença, comendo migalhas, e agora ele era um espírito bom e está num plano espiritual superior. E o mentor espiritual disse assim: não, você não pode ir lá voltar, pelo menos não agora, só em outra reencarnação, né? Aí já é um princípio da reencarnação também. Visto que vocês já têm os profetas, por que vocês não seguem os ensinamentos? Então não vai adiantar. Se eles não ouvem Moisés, ele vai ouvir você? Quer dizer, ele queria espiritualmente voltar e dizer para os parentes deles, para que seguisse uma vida justa, não aquela vida de esbanjamento, orgulho, aquela vida mesmo que eles viviam, né? Uma vida mesmo de, como podemos dizer, hoje não é orgia, né? É de farra, de festa, e os pobres sofrendo na rua, né? Os reis, na época, era assim. Então, não queiram ser reis, né? Que terem sido reis em outra vida, porque todos os reis eram assim, gente. Viviam lá na riqueza, no palácio, e o povo na escravidão, o povo passando fome. Então, eu não quero ser, eu queria ser aquele pobrezinho mesmo lá, porque no reino dos céus, como está aqui, eles resplandecentes de glória, os que eles na terra espizinhavam. Então, é uma lição, né, gente? Uma lição muito grande. Então, aqui, voltando. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem. Nós temos, gente, nós vivemos uma encarnação rico, uma encarnação pobre, uma encarnação, uma situação mais ou menos, um governante, um rico, um plebeeu, na antiguidade rei, o príncipe, a nobreza, né? Hoje, um empresário, um deputado, né? Um pobre, um operário que pega um ônibus cheio, massacrado, né? Ônibus, trem. A lei das reencarnações é essa. Nós, às vezes, estamos numa posição, temos que passar por todas as situações, praticamente todas, né? Nós não precisamos ser um assassino, se bem que muitas vezes, em guerras, muitos de nós travamos guerras em vidas anteriores. Nós não sabemos, por isso o esquecimento, né? Se eu lembrasse, eu poderia ficar doido, eu poderia ficar maluco. Se eu lembrasse as pessoas que eu, de repente, ceifei a vida numa guerra, as barbaridades que eu talvez possa ter feito, eu ia ficar doido. Por isso, o esquecimento das vidas passadas. Tá? Só quando é necessário, os espíritos permitem, e também a terapia de vidas passadas, quando a pessoa está com um problema muito grave. E eles vão trabalhar só aquela situação que a pessoa tem um bloqueio para poder ser curada. Ela não vai ver as vidas delas todas porque vai voltar, às vezes, deprimida. Deprimida e muito mal mesmo. Parar no hospital psiquiátrico porque ninguém vai viver com a consciência tranquila, sabendo o que fez. Se nós estamos no caminho do bem, se eu lembrar que eu aqui fui um general de um exército romano, que massacrei vilas e vilarejos inteiros, eu não ia dormir. Sinceramente, eu não iria. Então, graças a Deus que as leis da reencarnação tem um esquecimento, né? Garganta seca. Então, o Espiritismo aponta princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte, as mais ínfimas condições. Então, aqueles que estão lá em cima, as mais ínfimas, às vezes o mendigo. Mas você tem um coração bom, você já trabalhou o evangelho, você já foi um religioso, mas você tem que vir o mendigo. Eu li um livro, não estou lembrado o nome agora, e também um preto velho já me falou que alguns pretos velhos, não são todos, eles já tinham, antes de ser preto velho, eles já tinham condições bem superior, bem evoluída, mas ainda tinha débitos, né? Ainda tinha encarnações passadas que ele ainda tinha que compensar aquilo ali, né? Expurgar aquele débito, aquele karma negativo. E alguns pediram para vir como preto velho, escravo, para que ele pudesse, de uma encarnação, eliminar toda aquela negativa, todo aquele mal que ele tenha feito em algumas encarnações.
e alguns foram concedidos. Uns pediram para vir realmente preto velho, escravo, né? Que nem todo preto velho quer dizer o quê? Negro e ficou velho. Nem todos têm essa condição, entre aspas, dessa condição da entidade que chamamos de preto velho. Nem todos que foram preto, negro e ficaram velho alcançaram essa posição de preto velho, dessa posição espiritual que na Umbanda se trabalha, né? Nem todos. Muitos eram ruins, muitos não valiam nada, né? Para não dizer até outras coisas que faziam, aconteciam também. Eram puxa-saco dos senhorios, entregavam os amigos, faziam e aconteciam também. Nem todo preto que chegou a velho é preto velho, não. Vocês entenderam, né? Mas muitos pediram para vir escravo, sofrer, levar escotado, trabalhar 18 horas, comer aquela refeição, às vezes sobra, né? Nós sabemos, né? Que sobrava do casarão, né? Da casa grande. Então, muitos pediram e foi concedida. Então, às vezes, as mais ínfimas condições, mendigos mesmo, e ou escravo. Mas nessa existência de preto velho, eles atingiram umas evoluções assim muito, vamos dizer assim, passaram 3, 4 encarnações que viria aqui na Terra pagando o que eles deviam. E pagaram, realmente sofreram muito, gente. Sofreram. Para chegar uns 60, 70 anos só levando chibatada, trabalhando 12, 18 horas por dia, não foi para qualquer um, não, gente. Então, e muitos deles já eram evoluídos, hein? Mas, nas condições de preto velho, muitos atingiram essa condição, né, espiritual, chamamos preto velho, atingiram porque eles extirparam muito ali. Através de sofrimento, eles jogaram para fora todo o mal que tenha feito algumas existências anteriores. Então, assim é a vida, gente. Uma vez nós estamos lá em cima e outra vez embaixo. Por isso, quando tivermos uma posição superior, nós já sabemos, nós temos que tratar bem aqueles que estão em posições superiores, para que um dia que nós tivermos uma posição contrária lá embaixo, nós sermos também bem tratados. Ou, pelo menos, fazermos nossa parte. Tratar todos bem. Ser humilde. Ter compaixão. Ser amigo. Não aquele chefe que pisa aqui, que humilha. Nada disso. Nós temos que ser humilde. Então, é o que está dizendo aqui. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares. Nem vos colocar acima dos outros. Você não sabe quem é a outra pessoa, nós não sabemos. Você não está lendo a alma, o espírito dele. Você não está vendo. Só Deus que sabe. Então, não vos colocar acima dos outros, se não quiserdes se obrigar a descer. Está vendo? Aquele que tenta ser melhor ou que humilha, ele um dia cai e cai feio. E no plano espiritual ele vai ver que não é ninguém. Aquele que ele humilhou está acima dele. Então, buscai, ao contrário, o lugar mais humilde, mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, é uma lição muito importante para a gente. A humildade, o espírito, e sabermos que, se nós um dia formos alguém com posição, com cargos, com dinheiro, sabermos usar, né? Usando isso com a caridade, gente, usando o dinheiro para o bem, para fazer o bem, porque Jesus não condena a riqueza, como eu falei. Mas se você tem condição de ajudar e você vê uma pessoa morrer de fome, e sendo que a lei de Cristo, como está no livro dos Espíritos, estou apontando o que está aqui na minha mesa. Minha mesa está cheia de farta de livro aqui. Pego um, pego outro. Diz que a lei do Cristo diz que nenhum ser humano deve morrer de fome. Nenhum ser humano. Nós somos responsáveis, gente. Porque, como eu falei, sempre sobra um pouco do nosso prato. Sempre sobra. Então, vamos aprender essa lição, gente. Vamos ajudar, vamos fazer a caridade, vamos ser humildes, vamos ser amigos, não vamos odiar, vamos ter amor no nosso coração, porque o que nós vamos levar, quando deixarmos esse plano segundo a lei da reencarnação, é o que nós sentimos, é o que nós somos, através do pensamento, bons pensamentos. Eu sou uma pessoa que eu erro, mas eu perdoo, eu não guardo nada disso, não guardo rancor. Rancor, então, é uma coisa que corrói as nossas células,
rancor, ódio, mágoa, traz doenças terríveis. Então vamos realmente amar. O amor constrói, o amor faz com que as células trabalhem melhor, que o sangue circule bem, o coração bate mais suave, como eu li uma vez anterior, uma aula anterior, o coração bate mais tranquilo, a nossa alma se eleva, se sente em paz. Isso é praticando o evangelho, praticando alimento, alimentando espiritualmente, praticando a prece, a meditação. Tudo isso faz com que nós, gente, mesmo a Terra não sendo um mundo feliz, não encontramos felicidade na Terra, mas faz com que nós nos sentimos, apesar de tudo, sentimos bem, sentimos em paz. Não a felicidade completa, mas vamos sentir uma alegria, uma felicidade relativa. Por quê? Porque eu tenho Deus, tenho Jesus no meu coração. Tenho amor, eu perdoo. Como eu falei, já senti, claro, sou humano, senti ódio. Mas a primeira coisa é a dor de cabeça que bate em mim. Primeira coisa. E com certeza ela entra na corrente sanguínea, aquele sentimento negativo, e vai causando várias outras doenças, outras e outras. Isso está dentro do espiritismo, isso está na ciência. E Kardec falou, espiritismo, kardecismo, ou umbanda, ciência, filosofia, religião. Nós estamos comprovando pela física, pela química. Como eu falei, a água é um condutor de energia. Desde a época, o batismo, João Batista batizou Jesus, que a água é um elemento purificador, a água é um elemento que tem energia, ela lava o nosso corpo, nosso perispírito também, e ela fluidificada é um santo remédio. Eu estava lendo depois que eu falei, eu ia botar aqui para vocês, mas semana que vem eu prometo, tá? Falando sobre uma pesquisa sobre a água. Eu acabei de falar, a semana seguinte eu li sobre isso, tá? Um cientista, mas é espírita, ele comprovando as propriedades espirituais da água magnetizada, né? Pelos espíritos de luz, médicos, né? Zé de Menezes, médicos de espírito de luz. Então, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Ocultos é porque não está ao alcance deles, né? Então, vamos lá, o que Jesus quis dizer com isso. Disse, então, Jesus estas palavras. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Não existe o único Deus, é Senhor de tudo, do céu, da terra, do universo, de tudo que existe e tudo que vai existir. Por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Então, Jesus falou, graças, meu Deus, meu Pai, né? Chamar de Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos. Então, nós estamos aprendendo, estamos esmiuçando o Evangelho, já revelado, né? Já com a terceira revelação, já através do Espírito da Verdade, Consolador, mas mesmo assim passa muitas coisas despercebidas. Nós temos que estudar, nós temos que pedir a Deus orientação, que ilumine nossos estudos, para que nós podamos extrair o que há de melhor no Evangelho, que às vezes passa despercebido. Mas passa despercebido para os doutos, aqueles que se acham, aqueles que são os doutores da lei, como Jesus tanto combateu, né? Os prudentes, e simples, pequenos, porque nós estamos de coração aberto para ouvir. Enquanto muitos falam de Deus, falam de Jesus, não estou nem aí, não quero nem saber, ou não acredita. Só vai pensar em Deus quando está no leito de morte, está no hospital, quando está passando necessidade, está sofrendo, está numa prisão, aí lembra de Deus. Né? Então, o que quer dizer isso? Vou ler mais uma pequena parte aqui, por 10 minutos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes. Não quer dizer que ele tenha ocultado no sentido de, não, você não vai aprender. É porque
o orgulho deles não deixam. O orgulho, por eles acharem que não precisam de Deus, a palavra de Jesus, eles não vão aceitar. Então, eles não é que Deus ocultou. É porque eles estão com o coração fechado, com orgulho. E não vai adiantar. Jesus falava há 2000 anos e nunca entrou. Nós estamos agora deixando o evangelho entrar no nosso coração. Nós temos que deixar entrar as palavras de Jesus. Nós temos que exalar o evangelho, exalar coisas boas. Aqueles que chegarem próximo, tem uma oração que diz: aquele, Senhor, que chegarem a mim esse dia, possa sentir a tua presença, porque nós estamos imersos nesse evangelho, nesse amor, nessas mensagens, nessas lições de Jesus. Aqueles que chegarem perto de nós vão sentir esse doce perfume, nessa aura de amor, de paz, de bons espíritos, de Jesus, de Deus, presença de Deus. E a presença de Deus através dessas práticas, da oração. Então, aos prudentes mais aptos, na aparência, a compreendê-las. Então, é isso. Eles não queriam compreender, são orgulhosos. Quanto que nós, humildes, dizendo nós que aqueles humildes, os que querem aprender, eles estão ouvindo. Eles estão numa igreja ouvindo uma pregação da Bíblia. A Bíblia é a palavra, é sagrado, é livro sagrado. Se não explica tudo, mas é a palavra de Deus. Então, vamos ouvir o evangelho, vamos aprender. Então, voltando. É que cumpre, se entenda, que os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus, que se humilham. Não é humilhar, que achar que é o menor, não. É humilhar no sentido de aceitar a autoridade de Deus, aceitar que Deus é o Criador do céu e da terra. Acima dele não há ninguém, não há rei, não há presidente, não há nada, não há milionário, não há nada. Deus é o único, soberano, justo, bom, poderoso, onipresente e onisciente. Não existe nada acima de Deus. Então, aqueles que se humilham é aqueles que aceitam a Deus, se humilham diante de Deus e não se consideram superiores. Eu não se considero superior, que não tem orgulho. Então, não que ele ocultou essas verdades dos doutos, é porque eles são orgulhosos e o orgulho não deixa. Nós nos humilhamos no sentido de aceitar, nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos, fazemos aquela prece com fervor. Nós, não é humilhar, isso é aceitação. É aceitar que Deus é o Deus único, soberano, superior, misericordioso, tudo que nós já aprendemos aqui. Mas vamos ler de novo várias vezes. Só assim vamos fixar nossa mente, né? Então, não se consideram superiores. Aqueles humildes não se consideram superiores a toda a gente. Não somos superiores. Nós somos espíritos. Superior, único superior a Deus, Jesus, os seres de luz que nos precederam. Mas eles são humildes. Quer a pessoa mais humilde que Jesus? Jesus, ele servia, ele não esperava ser servido. Então, ele nos ensinou isso. Então, os segundos são orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano. Mundano é a ciência, ele é advogado, ele é engenheiro. Então, mundano é isso, é coisas do mundo. Tá? Mundano não quer dizer coisa ruim, mas quer dizer coisas do mundo. Mundano. Então, eles são envaidecidos do saber mundano. Então, eles são orgulhosos. Eles acham que não precisam. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou cientista, eu tenho pós-graduação, 3 faculdades, falo 3, 4, 5 línguas. Saber de Bíblia, saber de Evangelho. Então, o orgulho dele, a posição dele, que ele estudou, ele acha que ali é o suficiente para ele. Mas quando ele se deparar no plano espiritual, ele vai ver que nada daquilo serve. Então, o saber mundano, o orgulho, não deixa. Então, Deus, na verdade, não é que ocultou as verdades, é que eles, com o coração endurecido pelo orgulho, não permite. Ele mesmo não deixam. Os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Eles se acham deuses, mas não são. Nós não somos nada perante a Deus. Quando não se recusa a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Então, aqueles sábios que estudavam muito, eles se achavam igual para Deus. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que
diante dele se prostram. Então, gente, deu para entender, né? É tudo a humildade. Aqueles que têm posições na terra, aqueles que são sábios, doutores, por tanto estudar e acharem que sabem mais do que Deus, né? Querem se igualar a Deus. E são muitas pessoas assim mesmo. Então, o orgulho não deixa entrar a verdade. Então, quando eles vão para o plano espiritual, eles se vê no umbral e nada pode fazer a não ser passar aquele período, se arrepender, ir por uma escola espiritual e voltar aqui como humilde, um servo, para aprender. E quando ele for rico, ele tem que ser humilde. Então, eu vou encerrar aqui, gente. E, novamente, que as pessoas se sentem bem. E eu dar a palavra à mãe Creia, tá? Porque as pessoas se sentem bem quando ela passa essas coisas, quando ela fala, né? Então, ela passa muito bem, ela termina muito bem a prece, o estudo e faz uma prece maravilhosa, né? Então, eu passo a palavra à nossa presidente para falar alguma coisa e encerrar para a gente. Deixa eu ver aqui. Ela está no mudo. Ativar. Espera aí. Seguiu? Tá. Continua mudo. Espera aí, deixa eu bolar agora. Libera o som para ela. Está aqui. Ela está ao lado da Sônia Grimaldi. Tô vendo aqui. Só que ela não está conseguindo botar o... Ela não sabe colocar, tentando botar o som. Gente, o que está vendo aqui? Não estou conseguindo também. Ativei, peraí. Ativei, mas saiu. Peraí, só um minuto. Meu Deus, o que houve? Silenciar. Liberou dela agora. Oi. Tá bom. Oi. Liberou dela. Tá ótimo. Então, palavra Manda certa. Vai aprendendo. Palavra à senhora, mãe Creia. Pode? Pode. Opa! Pode falar. Desculpa. Pode falar. Porque o telefone do Luiz não está bom e ele não está aqui, tá? Mas foi ativado. O som tá bom. Mas está tudo bem. Tá ótimo. A palavra... Hoje o ensinamento serviu muito para todos nós, né? Se a gente não tiver apego a Deus, o que nós vamos ter, né? E Ele possa nos abençoar cada vez mais, trazendo para a gente a tranquilidade, a harmonia que a gente tanto carece. Deus de amor e bondade, esteja conosco em todos esses momentos de dificuldade. Trazei para a gente a paciência, a resignação. Oh, meu Pai, tanta gente que está sofrendo, tanta gente que está chorando, mas você é a solução de todos os momentos. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. O nosso carinho sempre será grande, porque você é o nosso Pai. É o Paizinho querido, simples, que deve imperar sempre em nossos corações. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão. E assim, mais uma vez também te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso,
como disse Jesus, Criador do céu e da terra, de todo o universo, Deus de amor e de bondade, que possa, Senhor, iluminar todos da terra, levar um pouco de luz, um pouco de alívio, um pouco de paz, remédio para aqueles que precisam. A terra está tão necessitados estamos, mas o Senhor é Pai, é amor, é bondade e misericórdia. Em teu sagrado nome, Deus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina, nós te agradecemos por tudo e pedimos permissão para encerrar esse nosso trabalho, pequeno trabalho na tarde e noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada. Bem, gente, mas... Desculpa, Mas se quiserem falar, fica à vontade, tá? Fica à vontade para falar. Certo. Oi. Ana Lúcia, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu olhei aqui, apesar dela não estar presente aqui na reunião, eu quero deixar meus parabéns para Fátima Pataco, a mãe do Jorginho, que hoje é aniversário dela. Ah, sim, que bom. Muita saúde, muita paz para ela. Eu já falei com ela pelo Zap, mas eu queria deixar registrado aqui também. Ah, sim. Ela pode ver a gravação depois. Vou mandar mensagem para ela. Deus abençoe, Obrigada. né? Deus abençoe, proteja e seja muito feliz. Muitas bênçãos. Uma ótima pessoa. É isso, muito, muito boa mesmo. Obrigada. E não proteja ela, né? Isso. Nanã, né? Amanhã é dia da nossa mãe Nanã, né? Que proteja ela muito, que olhe para os caminhos dela pela saúde, né? Muita luz, né? Que bom, gente. Se alguém quer falar mais alguma coisa... Obrigado, viu? Tá ótimo. Então, gente, até a próxima semana, se Deus quiser. E abençoe a todos vocês. Cure, dê paz, tranquilidade, né? Deus, os guias, e Jesus e os guias espirituais. Domingo, tá? Assim seja. Já melhorou.